tudo bom? Hoje eu vou trazer uma grande descoberta para vocês. Se vocês gostam de curiosidade, essa curiosidade eu acho que para a época que nós estamos vai ser uma curiosidade maravilhosa. Então, se vocês estavam esperando ver um vídeo sobre o Natal, curiosidades, sei que, vou estar deixando aqui na descrição um vídeo que eu fiz sobre a origem do Natal e vocês poderão estar vendo e conhecendo as curiosidades, por que existe Papai Noel, por que a gente ganha presente no Natal, essas coisas assim que marca o Natal sendo o Natal. Então, antes de começar a contar sobre essa descoberta, eu peço para vocês irem no meu Instagram, na minha página do Face e dar aquela curtidinha, seguir, sabe, aquela força maravilhosa. E se vocês não forem inscritos do meu canal, se inscrevam, ative o sino de notificações, deixa aquele like e comentem muito para esse vídeo poder subir e poder contar para mais pessoas sobre isso. Então, hoje a descoberta vai ser sobre a casa possível onde Jesus cresceu. Como assim? A casa onde possivelmente Jesus cresceu. Bom, eu vou explicar para vocês. Em Nazaré, existem duas casas na cidade de Nazaré, em Israel, que foram construídas no primeiro século depois de Cristo. Então, para um grupo de arqueólogos, uma delas pode sim ser a casa de José e Maria, que seria o lugar onde Jesus Cristo cresceu. E ela foi descoberta, sim, foi adiantada em publicações científicas, como a Biblical Archaeological Review e citada pela Business Insider. Então, se realmente for a casa onde Jesus Cristo cresceu, vai ser uma grande descoberta para tudo, né? Porque, imagina, vou lá em Nazaré visitar a casa onde Jesus cresceu. Da hora, hein? A casa, então, ela foi estudada pelos arqueólogos e ela foi construída com pedra e argamassa na encosta de um grande rochedo. E essa existência, ela já era conhecida uma vez que ela foi descoberta durante uma escavação por freiras do convento de Irmãs da Nazaré. Então, mas só agora, realmente, essa construção ela foi comprovada, a idade arqueológica dela, da construção, fazendo coincidir justamente com o período em que Jesus Cristo viveu. Então, sim, temos grandes indícios que essa pode ser realmente a casa onde ele cresceu. Mas, Fran, existe alguém que pode estar comprovando isso? Ou tirando totalmente a verdade dos fatos? Existe sim. Então, para quem um professor da Universidade de Reading, do Reino Unido, que dirigiu a equipe desses arqueólogos, a casa em que eles estudaram pode ser o lugar onde Jesus viveu, sim, os primeiros tempos da sua vida. Só que o cientista, ele não gosta de admitir que tem provas suficientes, também que não tem provas suficientes. Então, ele afirma que não existe qualquer motivo arqueológico para que essa identificação seja descartada. Então, ele acredita muito veemente, mas ele quer mais provas que realmente pode ter sido a casa onde Jesus cresceu. Então, com efeito, essa casa ela foi identificada nos primeiros séculos do cristianismo como sendo o local onde os pais de Jesus, José e Maria, teriam sim vividos. Então, de tal forma que durante o Império Bizantino, no qual Nazaré se integrava até a conquista árabe no século XII, foi construída uma igreja, então, nesse local, o que em parte explica que a construção original, datada do século I, tenha sido parcialmente preservada até hoje. Graças a Deus, construíram uma igreja ali, né? Então, essa casa ela foi tão decorada com mosaicos a fim de protegê-la, que mais tarde, no século XII, quando os cruzados invadiram a Terra Santa, essa igreja bizantina, que tinha sido abandonada e estava em ruínas, foi reconstruída. E esses são alguns, né, dos elementos que ligam os atuais vestígios de uma habitação datada do período em que Jesus viveu, com uma possibilidade de ser o local em que ele cresceu. Afinal, era essa crença dos cristãos que viveram num período relativamente daquele em que o fundador do cristianismo teria andado por aquelas terras, montes e vales. Então, depois dessa descoberta assim, oficial das freiras do convento das Irmãs de Nazaré, o padre jesuíta Henry Senes, ele visitou o local em 1936, apesar de não haver documentos publicados sobre as suas explorações. O padre deixou informações descritivas e detalhadas sobre esta casa, que, graças a Deus, elas foram guardadas pelas freiras e o local, esses documentos ficaram disponíveis para análise em 2006. Então, olha
quanto tempo se passou de 1936 até 2006. Caramba, só passou 70 anos. Então, isso aí permitiu que os arqueólogos reconstruíssem a história desse local desde o primeiro século até hoje. Então, graças a essas informações, explicações desse padre, isso ajudou e contribuiu muito com as pesquisas para eles poderem falar realmente que ela foi datada do século I. Glória. Glória a Deus. Na alegada casa de Jesus foram encontrados então vários artefatos domésticos, o que sugere a permanência de uma família naquele lugar. Os vasos de calcário sublinham a ideia de que essa família seria judia, pois eles cumpririam hábitos comuns nas comunidades judaicas desse período. E a casa também contém diversas divisões, e uma das quais continua quase intacta, e ela terá sido abandonada ainda durante o período do século da nossa era, e a partir desse momento o local ele é utilizado como pedreira e mais tarde como cemitério. Então, na época bizantina, foi construída uma igreja que ela ficou conhecida como da Nutrição. Ela foi abandonada, ela foi destruída no século XIII, após as conquistas dos árabes. Então ela foi reerguida 500 anos mais tarde pelos cruzados, e um século depois, quando estes foram expulsos da Terra Santa, essa igreja foi queimada. Meu Deus, né? Então os mosaicos que eles tinham decorado a casa no tempo bizantino decoraram o local e ofereceram uma excelente proteção para tudo isso que aconteceu, como explica Dark, o que justifica em parte a sobrevivência dessas ruínas em tão boas condições. Então, esses mosaicos eles ajudaram realmente na preservação dessa casa. E cá entre nós, aconteceu tanta coisa nessa casa, essa casa ainda está em pé, alguma coisa tem ali. Eu acredito que realmente pode ter sido sim a casa onde Jesus Cristo cresceu. Então, o que acontece é que, entre as documentações que sustentam a ligação entre esse local e aquele onde a família de Jesus poderia sim ter vivido, está um texto escrito em 670 depois de Cristo, da autoria de Adomã, um bispo irlandês, sobre uma igreja onde havia uma casa aonde o Senhor foi alimentado durante a sua infância. Então, é mais uma prova que poderia sim ser computada nessa descoberta. Então, nessas imediações da casa, existe um túmulo que os cruzados acreditaram ser o da sepultura de José, o pai de Jesus, segundo o cristianismo. Mas é improvável que seja realmente o túmulo dele, porque o túmulo é a data de uma época muito posterior ao abandono da casa, e um arqueólogo explica que realmente não pode ser, poderia ter sido só uma teoria, mas eles já descartaram. E na região atual da cidade de Nazaré, hoje uma cidade israelita, onde a maioria da população é árabe e que se tornou um centro de peregrinação cristã, pois é nela que se encontra a Basílica da Anunciação. E os arqueólogos também acharam muitos vestígios datados da época em que Jesus viveu. E esses vestígios, eles podem indicar também que teve uma povoação bíblica e ser bem maior do que a pequena aldeia descrita no Novo Testamento. E há também sinais de que o lugar, nomeadamente a Igreja da Nutrição, poderá ter sido um local de peregrinação com alguma importância na época bizantina. E Dark e a sua equipe, eles descobriram elementos que os judeus que viviam nessa zona nos primeiros tempos da ocupação romana poderiam ter resistido de forma especialmente tenaz às novas normas impostas pelo Império. E essa dedução foi feita a partir da interpretação de muitos locais arqueológicos descobertos no vale próximo da atual cidade de Nazaré. E a equipe dos arqueólogos conta publicar em breve mais dados relativos às suas investigações. Então imagina, galera, se realmente for... É uma descoberta, assim... Por isso que eu falei que era pro Natal. Imagina você descobrir a casa, mano. Talvez até o lugar onde ele peregrinou, pregando a palavra de Deus, assim. É uma coisa muito abençoada. Então, hoje eu resolvi trazer essa descoberta para vocês, porque eu desejo para vocês um Natal maravilhoso, repleto de comilança, porque no Natal parece que é a nossa última refeição e a gente vai comer de tudo. Então, um Feliz Natal,
um próspero ano novo, mas eu acho que eu vou fazer mais vídeos até o ano novo, tá? Então não fiquem tão desesperados, vai ter mais vídeos sim. Mas um Feliz Natal pra vocês, que vocês sejam muito felizes e que vocês ganhem muito presentes e que a sua tia não pergunte se você tem namoradinhas e que você não coma tanto uva passa como as pessoas querem que você coma no Natal. Então é isso. Lembrando que no meu canal tem vídeo de quarta e de domingo, e pode ser que eu poste assim mais alguns vídeos assim soltos pela semana para vocês estarem assistindo, tá bom? Então é isso, galera, ó, um grande beijo para vocês e Feliz Natal!